Um bate-papo super sério, mas antes de eu falar desse Roberto, eu quero falar um pouquinho que dia 27 de janeiro, muitas pessoas ao redor do mundo, gente, irão celebrar o Dia Internacional da Memória do Holocausto. Eu nem digo celebrar, eu falo refletir tamanha dor. Essa data foi escolhida porque marca o aniversário da libertação de Auschwitz, o maior campo de concentração e extermínio nazista ocorrido, gente, há 79 anos atrás. Então, hoje, o papo é sério, a gente também está no mês da intolerância religiosa e o convidado é mais do que nunca necessário e importante para que a gente possa falar um pouco de tanta coisa séria, né, seu Roberto? Bem-vindo, a casa é sua. Muito obrigado, Aline. É um prazer estar aqui e poder tratar desse assunto tão importante como é o caso do que aconteceu com a Testemunha de Jeová no nazismo e da intolerância religiosa de modo geral. E, seu Roberto, a gente vai falar, lógico, mas antes eu queria até a gente estava batendo um papinho antes. A Testemunha de Jeová é cristão, né? Todos que estão ali dentro da religião, da Testemunha de Jeová, são considerados cristãos. É isso? Sim, a Testemunha de Jeová é uma organização cristã, né? Crê profundamente nos ensinos da Bíblia, baseia todos os seus preceitos na Bíblia Sagrada como um livro de orientação. Que rege a todos, né? Que rege a todos. E as Testemunhas de Jeová são conhecidas basicamente pelo seu trabalho de pregação. Nós temos inclusive um site que trata bastante sobre esses nossos temas, que é o jw.org. Vai falando aí então, que eu vou... E esse site jw.org é o nosso site oficial da Testemunha de Jeová. Então ali, por exemplo, a pessoa pode, ao baixar o aplicativo na Play Store, ter a Bíblia à sua disposição, várias publicações, vídeos totalmente gratuitos. A gente abriu aqui, diretor, se o senhor puder espelhar. Olha ali, se você tiver pergunta, gente, para mandar pro senhor, tá ali pro senhor Roberto, 9911-4456. Daqui a pouco o nosso diretor espelha, a gente colocou aqui, www.jw.org, ali vai dar pro PT. É isso, olha lá, ó, é esse? Isso, esse mesmo. Olha então, que legal. Ele já começa com um tema importante. Super, né? Então, de tempos em tempos, essa notícia principal, ela é atualizada. E você tem os temas separados, os assuntos separados por temas. Olha que legal. É que às vezes, né, seu Roberto, a gente pode estar ali buscando, querendo tantas respostas. A Bíblia sempre é a melhor resposta para todos os nossos problemas, né? Nós temos percebido muito bem isso, profundamente, de que quando a pessoa faz com que os seus valores sejam fundamentados nos ensinos bíblicos, né, e de Cristo, né? Então a pessoa tem uma vida melhor e tem uma percepção melhor das coisas, um relacionamento melhor consigo, com o próprio Criador e com as pessoas. Entendi. Seu Roberto, agora a gente tem que falar, né, sobre... Eu não digo comemorar, mas eu falo refletir de um assunto tão sério, né? Dia 27. Quanta dor a gente tem nessa data, mas ao mesmo tempo tanta... de certa forma, uma liberdade ali, se você for ver, né? E é importante a gente falar sobre isso, né? É muito importante porque dia 27 de janeiro é uma data, como você bem colocou, que faz com que nós nos conscientizamos sobre o que aconteceu com a que ponto pode chegar a intolerância religiosa. E a gente está vendo tanta coisa ainda hoje, né? E nós precisamos também homenagear oficialmente essas vítimas do Holocausto. Com certeza. Porque aqui, ó, seu Roberto, a gente estava vendo, existem alguns, a gente está falando do Testemunho de Jeová, que eles também foram vítimas ali, nesse campo de concentração, e eu queria que o senhor falasse quanta Testemunha de Jeová a gente tem, mais ou menos quantas existiam naquele campo, se é que dá para mensurar, né? E elas realmente me falam dessa perseguição, me conta um pouquinho, até para o pessoal aí de casa saber. Sim, claro. Então, os países que foram dominados pelos regimes nazistas, havia cerca de 35 mil testemunhas de Jeová naqueles países. Desses 35 mil, então 13.400 pessoas foram perseguidas diretamente pelo sistema nazista. Desses 13.400, 4.200 foram enviados para os campos de concentração e extermínio. Meu Deus! E o terrível é que 1.600 dessas realmente foram executadas nesse campo, morreram, né, por maus tratos, sendo que 548 morreram por execução.
a execução que eles costumavam usar nos campos de concentração era ou fuzilamento ou até o uso da guilhotina. Eles eram decapitados. Ah, diretor, mostra aí o nosso convidado ali, olha Isso. lá. Aí nós Não temos a acredito, imagem de uma gente. guilhotina usada e algumas informações mostram que a pessoa às vezes era colocada olhando a lâmina descendo, né? Então era para Sofrer mesmo, cruel, né? né? Eles iam até o último momento com sadismo. Então essa intolerância religiosa é que faz com que nós, dia 27, nos conscientizemos, refletimos e que não queremos que isso se repita. Meu Deus, olha, diretor. Existia uma outra situação também. Aí era o uniforme, né? Que era utilizado para as testemunhas de Jeová. Nem digo uniforme, né? Uma sentença de morte, Uma né? Se o sentença senhor de for morte. ver. E, normalmente, naquele terríveis invernos da Europa, era a única roupa que as pessoas recebiam para se cobrir. Então, o passar frio era uma tática sádica de tortura. E a gente percebe aí um símbolo triângulo roxo. Por quê? Esse símbolo triângulo roxo fazia a distinção dos prisioneiros nos campos de concentração. Por exemplo, o judeu recebia a estrela de Davi amarela. Sim. As testemunhas de Jeová recebiam o seu símbolo, que era o triângulo roxo, que eram pessoas que estavam lá por convicção religiosa. Meu Deus, diretor, volta aqui. Olha, eu nem vou mais usar listra mais, viu? Eu tava conversando com o senhor Roberto. Mas assim, a gente... Olha o absurdo, né? Falando desse uniforme, a gente estava até batendo um papo antes, porque teve uma empresa, uma grande loja de departamento, que ela fez... Sabe-se lá por qual motivo, inconveniente, desnecessário, uma roupa, gente, com aquela listra, com aquele uniforme, era mais ou menos um uniforme mesmo, era uma camisa e uma calça, acho que está sendo até processada, e que não leu a história não, né? Faltou ler, seu Roberto? Tanta dor? Eu acho que embora a estampa não tenha nada a ver com o assunto, né? Sim, sim. Mas ela faz alusão, faz a pessoa refletir, se conscientizar e associa aquele momento trágico, triste, negro da história. E também vale ressaltar que as famílias, durante o sistema nazista, que se declaravam testemunhas de Jeová, as crianças eram retiradas dos seus pais. Sério? E eram levadas para outras famílias para serem reeducadas dentro do sistema nazista. Então existia não só a tortura dos pais, mas também essa segregação dos filhos para com seus pais, para que eles pudessem serem doutrinados dentro do sistema nazista. Suas raízes, sua fé. E aqui, ó, a gente até organizou aqui, nos campos de concentração, ali o seu Roberto falou que eles recebiam aquele símbolo que era, se o diretor conseguir colocar, que era o triângulo roxo ali, né? Ali eram os... Isso, aí nós temos uma foto de algumas testemunhas de Jeová que foram libertadas, né? Por ocasião da sua libertação nos campos de concentração. Então nós vemos aí trapos humanos na realidade, né? Sim. E as testemunhas de Jeová foram uma das primeiras que foram aprisionadas nos campos de concentração. Para nós termos uma ideia, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, mas a perseguição contra as testemunhas de Jeová começou na Alemanha em 1933. Já estavam há anos, Já estavam então. anos em campos de concentração. Então nós podemos ver que essas pessoas, por sua convicção religiosa, elas mantiveram sua integridade mesmo sobre os mais duros tratos. Nossa, a gente precisava mesmo falar sobre esse outro lado, né? Seu Roberto, aqui, ó, me fala o porquê que esse grupo, lógico que a gente não entende, não compreende, não existe justificativa para perseguir alguém por conta de religião, mas se é que existia motivo, o porquê disso, eles foram perseguidos? Então, as testemunhas de Jeová, elas foram perseguidas por causa de suas crenças religiosas. Então, as testemunhas de Jeová, por exemplo, são neutras politicamente. Então, elas não se envolvem nas questões políticas partidárias. Ótimo, isso é o que dá... Isso. E isso para Hitler era algo terrível. Por exemplo, a saudação Heil Hitler, que dizia a salvação pertence a Hitler, era uma saudação que as testemunhas de Jeová não faziam.
Então, pense isso numa escola, pense isso num trabalho, pense isso num ambiente comum. Então, todos levantavam a mão, saudavam Hitler como seu salvador. Sim, sim. E as Testemunhas de Jeová, pela sua consciência, com base na Bíblia, por exemplo, Atos 4:12, diz que Jesus Cristo é o nosso único salvador. Sim. Então, portanto, essa saudação nazista conflitava com a sua consciência. Era uma forma de resistência, né? Eles resistiam. E essa não saudação fazia com que as Testemunhas de Jeová fossem presas, fossem encarceradas, Por isso, desde torturadas. antes, em 33, eles já estavam ali. Exatamente. Também existia uma outra situação que era assim. Os nazistas, elas consideravam essa recusa das Testemunhas de Jeová um ataque ao sistema nazista. Então, eles não só queriam que as Testemunhas de Jeová, assim como todos os outros grupos, participassem do esforço de guerra, mas também queriam que eles participassem de todos os ataques racistas, Meu Deus. E violentos. Por exemplo, eles queriam que aqueles que engajassem ao nazismo fizessem parte do ataque contra outros grupos, como judeus. Puro ódio, por puro acompanhar a manada, né? Isso. Então, nós podemos perceber que as Testemunhas de Jeová foram perseguidas pelas suas crenças religiosas, pela sua neutralidade, pela não fazer parte desse esforço de guerra. Não conluiar ali, né? Não concordar. Isso, eles fizeram uma resistência pacífica contra esse sistema terrível que foi o Terceiro Reich. E a gente quase não fala, né, seu Roberto? Não é que a gente não fale, a gente precisa falar mais da resistência das pessoas ali, Testemunhas de Jeová, que estavam bravamente lutando com base no único livro que a gente tem que se guiar e resistindo a uma situação de horror, né? Isso, exatamente. Então, é até interessante a gente comentar sobre isso, porque existia uma diferença entre a motivação por detrás da perseguição dos judeus que era para um grupo religioso. E por quê? O senhor explica? Assim, veja bem, aí nós podemos, os especialistas destacam que todos são vítimas, mas dentro das vítimas existem os mártires. Sim. O que seria isso? Bom, uma vítima é aquela pessoa que foi perseguida pelo que era, que é o caso dos judeus. Outros eram perseguidos pelo que faziam, como é o caso de homossexuais que também foram perseguidos. Mas as Testemunhas de Jeová, elas foram perseguidas pelo que elas criam, pelo que elas acreditavam. Então, enquanto a vítima ela é involuntária, porque, por exemplo, o judeu sabia que... Ela não tinha opção, né? Não tinha opção. O mártir tinha opção. Ele conseguia, mesmo naquele show de horror... Ele poderia sair do campo de concentração. E a se Testemunha de Jeová poderia, desde que negasse a sua convicção religiosa. Então eles queriam falar assim, não, vocês vão obedecer a minha... Isso. Força, minha doutrina, e eles falavam, não que os outros, na verdade as outras minorias também não tinham, ninguém tinha opção ali, mas dentre os que não tinham, as Testemunhas de Jeová tinham um pouco mais de resistir. Eram os únicos que tinham a opção de sair do campo de concentração, desde que negassem a sua fé. Então o objetivo do Terceiro Reich não era matar Testemunhas de Jeová, era quebrar a sua integridade. Tipo, baixa a tua bola que vocês vão fazer o que eu quero. Vocês vão agora entrar no esforço de guerra do regime. E aí as Testemunhas de Jeová falaram, não concordo. Inclusive existia um documento para isso. Sério? Tem mais imagem? Tem na imagem que o senhor mandou? Tem um documento em alemão. Mostra aí, diretor, deixa eu ver. Isso. É lá. Aí essa é uma declaração simples, mas que a Testemunha de Jeová, por exemplo, se assinasse essa declaração, ela negava a sua fé. Então, em 1 minuto, ele poderia sair do campo de concentração apenas assinando esse termo. Mas ele não estava livre, por assim dizer, ele estava livre do campo de concentração, mas não estava livre do regime, porque a declaração dizia que ele se comprometia a fazer parte do esforço de guerra, a negar as suas crenças religiosas e a participar de atos violentos e racistas. Tudo que qualquer ser humano tem que condenar, mas eles, naquele momento, falaram assim, não vou ceder. Não, é algo assim que fere completamente tudo aquilo que eu acredito. Então, esse termo, ele era disponibilizado para todas as Testemunhas de Jeová. Inclusive, interessante, se me permite, claro, falar sobre algo interessante, porque quando nós falamos sobre esse episódio da história, não estamos falando de personagens imaginários,
criados pela imaginação humana. São pessoas reais, com histórias reais, com dores reais, que perduram e ecoam até os nossos dias, essas dores. E a gente não aprendeu, né? Nós precisamos nos conscientizar cada vez mais. Eu acho que essa é a questão. Então, por exemplo, existia em Sachsenhausen um chefe do campo de concentração chamado Troncudo. Era grandão, troncudo. E ele queria quebrar a integridade da Testemunha de Jeová fazendo um espetáculo. Então ele trouxe um das Testemunhas de Jeová, o August Dickmann. Inclusive, lá na frente desse campo de concentração, hoje existe um monumento em homenagem, em memória a essa execução. Então, o que ele fez? Ele pegou o August Dickmann, que era uma Testemunha de Jeová, e chamou todos os prisioneiros, e essa Testemunha de Jeová à sua frente. Havia mais de 600 deles naquele campo. E falou assim, você vai assinar esse termo de declaração agora. Que é aquele que o senhor mostrou. Isso. E ele se negou a isso. Então, senão você vai ser fuzilado. E, de fato, foi fuzilado. Então, foi fuzilado, tomou tiros pelas costas, né? Foi um fuzilamento covarde. E daí, esse troncudo falou assim para as Testemunhas de Jeová presentes: agora, quem for assinar, né? Quem não assinar será executado também. Então, quem for assinar, dê um passo à frente. Daí, daquelas 600 pessoas que estavam lá, 2 pessoas deram um passo à frente. E daí ele falou assim, você veio para assinar o documento? Ele falou, não, eu vim para tirar meu nome do documento que eu assinei ano passado e eu quero rever a minha posição. Eu não quero que cancele, anule o documento que eu tinha assinado ano passado. Mas... Então a gente percebe assim que isso foi um duro golpe a manter a integridade sobre situações difíceis, embora não é fácil, mas foi um duro golpe para o sistema nazista. Mas assim, a gente lógico está falando de religião, dessa história da Testemunha de Jeová, que eu acho que tem muito a ver com, tem tudo a ver com os dias de hoje e mostra também, lógico, a gente está falando de dor, de sofrimento, de morte, mas manter a integridade, né, seu Roberto, até nos nossos últimos dias, eu acho que é necessário, porque aí mostra muito isso. Mesmo com tanta dor, tanta tragédia, tanta segregação, tanto desrespeito, tanta coisa, eles se mantiveram firmes e falaram, não, eu não vou ceder, não vou dar a minha fé, não vou dar a minha doutrina, a minha chance de pensar para você, né? Porque nós temos que entender que o sistema nazista, ele era um sistema de terror, né? Sim. Então ele perseguia, ele ia de encontro a tudo aquilo que a Bíblia Sagrada condena, né? Então a pessoa que aderisse àquele esforço de guerra ou a qualquer outro esforço de guerra estaria rompendo a sua relação especialmente com o próprio Criador, sim, negando a sua fé. Então isso era inadmissível para uma Testemunha de Jeová, seja preso ou em campo de concentração ou em qualquer outra situação. O que aconteceu durante o regime nazista faz com que a gente se conscientize da importância de termos valores reais, né? E que esses valores sejam realmente fortes, sejam bem definidos. E aí, o senhor falando desses valores, de princípios, que eu acho que tem tudo a ver, qual a importância de falar, não digo celebrar, mas refletir do ponto de vista, lógico, da Testemunha de Jeová em datas como essas, além de mostrar tudo isso que o senhor falou, né? São datas importantes porque quando nós pensamos sobre elas, nós refletimos sobre a intolerância de modo geral, seja religiosa, ética, né? Sempre, intolerância nunca é um bom... E ela não é uma... Infelizmente, a intolerância religiosa não é um componente único do sistema nazista. Ele foi terrível. Mas hoje, as Testemunhas de Jeová ainda sofrem intolerância religiosa também em muitos países. Por exemplo, na Rússia, as Testemunhas de Jeová são perseguidas, são encarceradas simplesmente pelo fato de serem Testemunhas de Jeová. Lá, ser Testemunha de Jeová é a mesma coisa que participar de um grupo extremista. Meu Deus! Para nós termos uma ideia, de Deus. Para você ter uma ideia do que é isso, da incoerência dessas posições,
o livro Histórias Bíblicas, que é um livro de histórias para contar para crianças, né? Sim, aham. Se você tiver a posse desse livro na Rússia, você é preso. Meu Deus. Como um agente extremista. Então a gente pode perceber aonde pode levar a intolerância. Propriedades são confiscadas, pessoas idosas são lançadas na cadeia, as sentenças são revisadas. Então a gente pode perceber assim que a perseguição ainda que ela ainda continua. existe hoje, não só na Rússia, mas em outros países também. Diretor, eu não sei se eu te enviei o do CNJ, deixa eu mandar, porque como o nosso convidado está falando, deixa eu ver se eu te mandei, vou mandar agora. Que olha, a gente está falando isso da história da humanidade, desse sofrimento, da perseguição, como as religiões sofrem perseguições até hoje, e manifestar a sua fé até hoje também acaba sendo difícil, né? Com todo esse horror a gente parece que não aprendeu, né? Por isso cada vez mais temos que nos apegar a Deus, a Bíblia e a igreja, hein? Então as Testemunhas de Jeová, elas têm entendemos que vivemos numa cidade pluralista. Sim. Então nós precisamos respeitar o direito de todos e saber conviver com isso, com essas diferenças. Então uma sociedade só é livre quando ela tem esse respeito em alto grau. Então quando nós nos conscientizamos disso e fazemos disso parte da nossa vida, né, dos nossos preceitos mais profundos, então nós conseguimos contribuir não só para a nossa relação com o Criador, mas especialmente nossa relação com o próximo. Então, gente, olha, eu já prometi que esse ano eu vou rezar mais, vou orar mais. Olha lá, injúria, tem um outro ali também, diretor, que é o que fala sobre a intolerância religiosa, gente. Vamos aprender com a história, vamos refletir, tá precisando ali de um acolhimento, independente da sua fé, da tua igreja. Cristão é cristão, o seu Roberto estava falando, né? Quem crê em Deus. E aí pode estar procurando ali, né? A Testemunha de Jeová, onde fica? Os nossos locais de reunião são conhecidos como Salões do Reino. Que legal. Né? Então, no site JW, você pode encontrar ali reuniões, né? Onde está mais próximo da sua casa. Não só aqui em Vilhena, mas em qualquer lugar. Então, olha lá, já coloquei, tá ali, procure. O seu Roberto falou, mandaram até uma pergunta aqui, deixa eu ver se dá tempo. Bom dia, e para o seu Roberto, gostaria de saber o que ele acha dessa perseguição hoje sobre as igrejas. O que o senhor acha, seu Roberto? Então, nós vemos que refletir sobre esse dia 27 de janeiro é muito importante para que nós possamos nos conscientizar sobre essa questão de intolerância religiosa. Então, nós precisamos ser tolerantes religiosamente, aplicar aqueles princípios da Bíblia, e a exemplo do que ocorreu com a Testemunha de Jeová e com outros grupos minoritários, perceber o efeito terrível que a intolerância religiosa pode causar. O que nós vemos, o que aconteceu no Terceiro Reich, no sistema nazista, é uma prova incontestável da história do que pode ser levado para a intolerância religiosa, aonde ela pode caminhar. E nós precisamos eliminar isso já desde o início. Para você ter uma ideia, Aline, se me permite, claro. Embora a guerra tenha começado em 39, em 33, a Testemunha de Jeová e as pessoas que conheciam as publicações da Testemunha de Jeová já conheciam sobre os horrores que aconteciam nos campos de concentração. Por quê? Porque foi publicado nesse ano um livro em 38, foi intitulado o livro Cruzada contra o Cristianismo. Nossa. Esse livro foi editado em alemão, francês e polonês, e nele existia os detalhes perversos dos ataques nazistas e também os diagramas dos campos de concentração, tanto em Sachsenhausen como em Steenwegen. Então, um desses livros foi enviado para várias pessoas, e um deles foi o Prêmio Nobel de 22, né, o Thomas Mann, e ele disse o seguinte sobre esse livro. Ele diz assim, é rápido aqui, tá?
Diz assim: li o seu livro e as aterradoras provas documentais com a mais profunda emoção. Não consigo descrever os sentimentos de repugnância e aversão que encheram meu coração ao ler detidamente esses registros de degradação humana e abominável crueldade. Ele conclui: ficar calado favoreceria apenas a indiferença moral do mundo. Os senhores cumpriram o seu dever por publicarem esse livro e trazerem esses fatos à tona. Então mostra assim que devemos nos conscientizar, né? E também relembrar refletir, relembrar, não digo comemorar, mas que nós possamos, assim como o dia de 27 de janeiro, seja para refletir sobre o Holocausto, sobre as perseguições, sobre a intolerância religiosa, que o mês de janeiro, gente, também fala sobre a reflexão aqui, sobre a intolerância religiosa, que é crime. Todo mundo tem que respeitar o Deus do outro. As igrejas estão aí para nos acolher e para nos conduzir ali como forma de oração para o bem maior, que é o coletivo. Eu vou me despedindo do senhor Roberto. Ele está ali no site. Quem precisar mandar pergunta, orientação, quiser chegar lá, é só chegar, que lá no site te fala onde tem uma igreja Testemunho de Jeová. Eu adorei o nosso bate-papo, porque eu acho que a gente está falando de história, está falando não do ponto de vista poético, mas reflexivo, no sentido de que dor e sofrimento a gente pode mudar muito, tolerando o outro, respeitando o outro, né? Isso é muito importante. A tolerância, ela deve fazer parte da nossa vida no dia a dia. Isso porque as pessoas são diferentes, mas são pessoas com quem nós trabalhamos, estudamos, convivemos. Então nós precisamos praticar essa intolerância. E no site jw.org, se a pessoa quiser inclusive receber uma visita, é só preencher o formulário lá, é gratuito. Então, ó, na listinha ali 2024, espiritualidade, buscar a Deus, tá ali, que a casa tá de portas abertas para vocês, cada um com o seu caminho, mas que venha que serão bem acolhidos.